Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos focar exclusivamente na United Health. Ela voltou a ficar abaixo dos 300. A empresa divulgou seus números trimestrais antes da abertura do mercado, mas as ações já estavam caindo cerca de 10% na segunda-feira. Após o fechamento do mercado, vamos analisar tudo o que você precisa saber neste vídeo. Isso é uma oportunidade ou uma armadilha? Vamos ver aqui. Até agora, você pode ver que a ação já caiu 15,8%. E se olharmos para os últimos 12 meses, claro, ainda está em queda de 47,9%. Nos últimos 5 anos, ela não fez nada. Na verdade, ainda está em queda de 14,9%. É uma empresa que vale 322 bilhões de dólares com um PL passado de 18,5 vezes e um PL futuro agora em 19,7 vezes. Então, sem mais delongas, vamos ver tudo o que você precisa saber deste trimestre. Se você gosta desse tipo de vídeo e análises de resultados, aperte todos os botões. A gente realmente agradece, especialmente o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Amanhã, depois do nosso, vamos analisar Meta, Microsoft e Tesla. Vamos fazer uma live com a Amit José, então participe. Se quiser me apoiar mais, veja o link na descrição e no comentário fixado. Você vai receber as 10 melhores ações para comprar agora ou pode acessar Fulcrum/Couch Investor. Muito obrigado. Certo, antes de mais nada, tivemos essa notícia divulgada ontem. No mês passado, o deputado Kevin Hern vendeu até 500 mil dólares em ações da United Health. Ontem, o governo Trump propôs taxas fixas de reembolso do Medicare para as seguradoras, fazendo com que as ações da United Health caíssem mais de 10%. Fora do expediente, esse cara aqui também é membro do subcomitê de saúde da Câmara. Eu não sei por que os políticos têm permissão para negociar. Não sei por que em 2026 ainda temos que fazer essa pergunta. Não faz o menor sentido. Aqui à esquerda temos a Evercore. A IC ainda mantém uma classificação de desempenho superior para a ação e manteve seu preço-alvo de 400 dólares. Muito longo. Não li. Eles estão otimistas, mas cautelosos. Final sólido para 2025, mas a margem de adesão, as diferenças na Optum e os programas do governo merecem atenção. Novamente, vamos falar sobre tudo ao longo do vídeo. Então, para 2025 comparado a 2024, a receita anual revisada aumentou 12% em relação ao ano anterior. O lucro operacional caiu 41% em relação ao ano anterior. A margem líquida caiu 250 pontos base e o lucro por ação ajustado caiu 41%. O índice de sinistralidade médica aumentou 340 pontos base. O fluxo de caixa operacional caiu 19% para 19,7 bilhões de dólares. Então, apesar das grandes quedas, o fluxo de caixa operacional ainda é de 19,7 bilhões de dólares. Com esse tipo de empresa, também é importante notar que as margens não são altas. Não é um negócio de alta margem. E toda vez que vemos mudanças nas políticas, ou talvez políticos do governo querendo que as políticas mudem, que os preços caiam, etc, etc., bem, para essas empresas isso é um problema porque elas trabalham com margens muito pequenas. E o que geralmente acontece se os preços precisarem permanecer mais baixos? Normalmente, essas empresas simplesmente não oferecem cobertura para quem realmente precisa. Afinal, por que arriscariam? Assim, haverá pessoas que não conseguirão mais cobertura. O que me leva à orientação para 2026. Eles estão esperando uma receita de pelo menos 439 bilhões. Agora, esses pelo menos 439 bilhões de dólares atualmente estão abaixo do esperado. O número estimado era de 455,45 bilhões de dólares. Aliás, para este trimestre, a receita foi de 113,2 bilhões de dólares. Isso também ficou um pouco abaixo do esperado. O lucro por ação ajustado superou levemente 2,11. A razão de despesas médicas ficou em 92,4%. O número esperado era 92,1%, então também não é bom. Quanto à projeção para o ano todo, como eu disse, a receita ficou um pouco abaixo do esperado por enquanto, porque está em pelo menos 439 bilhões de dólares. O lucro por ação ajustado foi de $1,75 também, pelo menos. O número esperado era de $1,69. Voltaremos a isso em instantes, como pode ver aqui. A margem líquida está em aproximadamente 3,6%, o que representa um aumento de 90 pontos base, ou deveria ser um aumento de 90 pontos base em relação ao ano anterior. Isso já é algo bom. O lucro por ação ajustado deve aumentar pelo menos 8,6%. Também é algo bom. A razão de despesas médicas deve cair um pouco, cerca de 30 pontos base. A razão de custos operacionais também está caindo, 50 pontos base. Os fluxos de caixa operacionais devem cair apenas cerca de 9%.
Novamente, não sabemos, porque agora são pelo menos 18 bilhões de dólares. Eles nos informaram que aguardam a expansão da margem líquida de 90 pontos base prevista para 2026. As tendências médicas de 10 a 11% já estão totalmente precificadas nos livros de 2026. A força da Optime RX, crescimento de receita de 16%, mais de 800 novos clientes, trajetória de crescimento de 2 dígitos baixos. Sobre a eficiência da IA, já foram economizados mais de 1 bilhão de dólares e melhorada a experiência do cliente. Esta é a citação aqui embaixo. Antecipamos reduções de custos operacionais de quase 1 bilhão de dólares em 2026. Muitas soluções com IA, proporcionando experiência e satisfação do cliente superiores a um custo menor. Sinceramente, esses são os tipos de empresas que poderiam se beneficiar mais da IA. Infelizmente, demissões são inevitáveis aqui. Mas essa empresa certamente poderia reduzir muito sua equipe. Substitua por automações de IA e coisas desse tipo para reduzir seus custos operacionais. Repasse isso também para o cliente e talvez sim, nesse caso, aumente suas próprias margens. Então, quanto à devolução de capital aos acionistas, talvez devamos esperar isso para o segundo semestre de 2026, porque, como você lembra, eles realmente pausaram as recompras. Agora, aqui estão duas citações importantes mencionadas na teleconferência de resultados. Claro, o governo Trump propôs um aumento de 0,09% na taxa do 2027, drasticamente abaixo da expectativa de 4 a 6% de Wall Street. Então vamos começar pela primeira coisa, falando sobre o negócio e o crescimento esperado, ou, quero dizer, o crescimento acreditado. O negócio está significativamente mais forte do que estava há alguns meses. Quando você observa as necessidades do mercado e a oportunidade para que toda essa empresa opere em seu potencial máximo. Essa taxa de crescimento de longo prazo para a empresa e a resposta às margens ou à pressão do mercado, na verdade, nunca estiveram melhores. Nós temos que atuar em nosso potencial máximo e temos que executar, certo? Comentários positivos, então. Quanto ao que foi anunciado ontem após o expediente, o aviso prévio publicado ontem simplesmente não reflete a realidade da utilização médica e das tendências de custos. É uma redução adicional para um programa que já sofreu uma diminuição de 130 bilhões de dólares em benefícios ou financiamento nos últimos 3 anos, sob a administração anterior. O que é particularmente preocupante para um programa que oferece excelente escolha, acesso e acessibilidade para os idosos dos Estados Unidos. Eles também disseram que, por enquanto, ainda estão em constante conversa com o CMS. Então vamos ver o que acontece. E isso me leva quase à última parte aqui, e essa é a decisão que você precisa tomar. Então você pode considerar acumular se já possui uma posição. Se você acredita que o modelo integrado da United Health cria uma vantagem competitiva sustentável, então as taxas do Medicare para 2027 serão finalizadas de forma melhor do que a proposta de 0,09%. Terceiro, é preciso de 3 a 5 anos para permitir a reviravolta, ponto crucial ao analisar operações desse tipo. Sim, às vezes você tem uma recuperação de curto prazo, que é exatamente o que aconteceu. De 250, 255 para quanto? 370 dólares mais ou menos, que vimos no final do ano passado. Ok, mas se você realmente está apostando na recuperação completa, você precisa de um horizonte de tempo mais longo. Atualmente, claro, o forward de cerca de 20 vezes, o PL, oferece uma certa margem de segurança por enquanto, com base nas informações que temos. Claro, os principais pontos para ficar de olho são o próximo trimestre. Então, o primeiro trimestre precisa confirmar as tendências médicas dentro das expectativas de 10 a 11%. Porque agora já temos algumas orientações que foram dadas, então vamos ver se isso está correto. Em abril, você também receberá a taxa final do Medicare Advantage de 2027, publicada pelo CMS. Então, basicamente, você vai ter ou um grande salto no preço das ações, ou as ações não vão se mover. Porque, bem, isso já está precificado agora. Meados de 2026, evidências de saúde ideal, maior margem e consistência operacional. Então, claro, você deve torcer para que para o próprio negócio as coisas já estejam muito melhores para a ação. Talvez para a ação não subir tanto, porque você gostaria que eles começassem a recomprar ações por volta de 300 dólares, se não menos. Agora, se você não tem uma posição, na minha opinião, não há motivo para você entrar hoje. Tipo, esse é o melhor negócio do mercado. Não, como você pode ver, ainda existem algumas incertezas em torno desse nome, em torno do setor. Ok, você vai ter que esperar. O quê? Mais uns 2, 3 meses, mais ou menos. Então, qual é a pressa? Não tem pressa. Não existe isso de se apressar para entrar em um nome. Como eu disse, esse é o melhor nome do mercado agora? Provavelmente não. É um nome barato?
Sim, mas como você sabe, barato sempre pode ficar mais barato. E agora, o que podemos ver é que a ação no gráfico diário está um pouco sobrevendida. Lembre-se, anteriormente, aqui em agosto, tivemos o ponto mais baixo em 237. Então, se você comprou exatamente no fundo e conseguiu cronometrar perfeitamente a sua saída. No final de outubro de 2025, você já teria feito 60% em um nome como esse, o que para a maioria já é mais do que suficiente. E agora o que vemos é que a ação realmente está caindo. E bom, tentando fechar aquele gap de meados de agosto de 2025, como você sabe, nem todos os gaps são fechados, mas a maioria é. Será que esse é mais um caso disso acontecendo? Com certeza pode ser, com certeza pode ser. E se você tem uma visão de longo prazo ou um horizonte de tempo mais longo para esse tipo de recuperação, será que isso pode acontecer de novo? Uma ação de 500, 600 no futuro, daqui a 3, 5 anos, pode ser sim. O que significa que essa é uma ação que supera o mercado neste momento. Porque se ela conseguir voltar ao nível que estava aqui, quando foi? Abril de 2025, ela mais do que dobraria, mais do que dobrando seu investimento em 3 anos. Até mesmo em 5 anos não é nada ruim. Enquanto isso, claro, recompras e dividendos, claro, mas olha, até mesmo Warren Buffett comprou esse nome um pouco mais caro do que estamos agora. Talvez. Bem, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vamos ver se eles têm comprado mais ou não, mas esse é o tipo de nome que é agora. Há algumas incertezas, especialmente depois do anúncio de ontem, que também é bem estranho de fazer justo antes de um relatório de resultados. Mas tudo bem, você tem tempo. Se você já tem uma posição e quer acumular mais ações, eu também acho que você tem tempo. E se você quiser abrir uma posição, porque acha que isso é uma escolha óbvia. Porque, sejamos honestos, essa é uma empresa que ainda vai existir daqui a 10 anos, certo? Então, agora nós realmente temos alguns ventos contrários de curto prazo. Ainda assim, seja paciente, rapidinho. Olhando aqui para Oscar, parece que Oscar também caiu 5,2%. A gente costumava ter muito barulho sobre o AQA em relação ao Oscar, porque esse é o principal foco deles. Claro, tem o ACA, tem o ICRA, e agora a gente é afetado, mesmo que, bom, não seja realmente algo tão importante para o Oscar. Mas, de novo, com esse nome, como eu disse, 2026 eu acho que é um ano em que você vai perceber claramente que há muito barulho e que a empresa continua crescendo e deve voltar a ser lucrativa em 2026. Se isso acontecer, então nada disso realmente importa para os acionistas da Oscar US. Também não teremos que esperar muito terça-feira, 10 de fevereiro, até recebermos o relatório de lucros. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe um like, se inscreva se ainda não for inscrito e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!